Agora você está ao vivo porque são 7 horas da noite. Isso significa que começou a live todo dia, de segunda a sexta. Tem live às 7 horas, sempre batendo papo, conversando com alguém legal, alguém divertido, alguém animado. Já tem gente que virou aqui freguês, que tá sempre participando, ouvindo, mandando recado. Hoje a gente continua com os comentários, que ontem eu entrevistei a Marina Silva. Sempre que é política eu tiro os comentários, que as pessoas estão ficando um pouco doidas. As pessoas estão ficando meio alteradas. As pessoas quando vê estão lambendo corrimão. Eu não sei se vocês têm se dado conta. Que as pessoas estão muito doidinhas, elas têm ido aglomeradas para frente de lugares, se abraçando. E sim, eu sei que você é o presidente, mas não pode ir lá na frente. Porque daí você fica dodói e passa pro presidente. Eu sei que ele é atleta, mas não pode. Não pode passar pros velhinhos. Você fala assim, mas eu não tenho nada. Eu sei, mas é que minha avó tem, eu não quero que você bate a minha avó, tá bom, minha linda? Tá bom, minha gostosa? Tá, meu lindinho? Tá bem? Não quero que você bate minha mãe. É mais pensando em mim mesmo. Não tô nem mais pensando no povo brasileiro. Tô pensando na minha família. Tá? Pra você não sair de casa e acabar matando um pochá por aí. E sem querendo dar uma falecência aí em gente próxima minha. Tá bom? Então fica aqui a dica, meninas. Pra ficar em casa e não exterminar pessoas que não tem a ver com a tua vida. Quer morrer é uma coisa, quer me matar é outra. Tá bom? Um beijo pra vocês. Vamos seguir aqui. Hoje a gente tem Lázaro Ramos na nossa live. Hoje vamos falar também com a Alana Ferreira. Ela faz parte da Acnur. Ela trabalha na Acnur, na verdade, Agência da ONU para Refugiados. Vai ser um papo muito legal sobre refugiados também. Isso está sendo bacana nessas lives. Eu tô conseguindo falar com pessoas sortidas de todos os cantos do Brasil, de todos os tipos de ramos, de meios, e as pessoas estão me procurando pra gente falar aqui, bater papo na live. Inclusive os políticos começaram a vir, começaram a brotar. Tem muita gente legal, já marcada, já agendada, e hoje a gente vai falar da Acnur. A Acnur é uma, como eu falei, a agência da ONU para Refugiados, que eu já sou parceiro, assim, e tento estar presente para prestar atenção, que é uma coisa que me interessa muito. E a Alana tá lá em Roraima e a gente vai ver como é que tá a situação lá. E antes a gente vai começar com o Lázaro Ramos, que vem falar com a gente aqui também. Amanhã é quinta-feira. Amanhã significa que temos Eduardo Sterblit e Paola Carosella. Temos na sexta-feira Carlinhos Brown. Temos segunda-feira Fernanda Haddad. Temos na terça-feira Fernando Henrique Cardoso. Temos na quarta-feira Maiara e Maraísa. Temos na quinta-feira, quinta que é o João Kleber? Perdão, peraí. Quinta é o João Kleber. Com que? O Antônio Caloni. Antônio Caloni, que tá lançando um livro legal, a gente vai falar dele. Sexta-feira, Lília Cabral e Vanessa, minha gente. Yasmin, minota, anotei. Agora a gente vai conversar com o Lázaro. Vamos ver se o Lázaro já está por aqui. Deixa eu ir lá. Dei esse apanhadão bonito de tudo um pouco. Lazinho já está presente. Vamos puxá-lo para dentro da roda, para dentro dessa conversa. Já tô, meu filho, há horas ouvindo você, fazendo imitação, falando, conversando. Mas tu não apareceu para mim aqui. Apareci, mandei solicitação, disse estou aqui. Cadê você, não, Fabinho? Agora, não. Eu tô te vendo agora. Peraí, eu vou te desligar e chamar de novo. Peraí. Ah, você não tá me vendo, Jesus? Não Tá tô bom. te vendo, nem Jesus, muito menos. Peraí. Olha aqui, vamos lá de novo. Vou puxar para dentro. Deve ser esse 3G brasileiro. É esse 4G, 5G que não chega. Agora sim. E aí, tá vendo? Chegou? Agora eu tô vendo, chegou, tudo certo. Como é que você E aí? Essa pergunta não se usa mais, Fábio. Caiu em desuso. Não tá, caiu em desuso. Antigamente a gente perguntava como é que você tá, pra pessoa falar, tá tudo ótimo. Hoje em dia você pergunta como é que você tá, é um papo chatérrimo, né? Porque a pessoa fala, cara, eu tô com familiares meus doentes. Exatamente, o perigo é esse, porque a gente, inclusive, assim, no confinamento, fica com vontade de desabafar. Tem sido difícil, pode ser que eu te deixe um pouco deprê, mas não tá pra deprimir não, porque agora tá um pouco melhor, acho que a gente vai se adaptando a tudo, né? O tempo vai passando, a gente vai entendendo
como é que a gente lida entendendo nossa função no mundo também. Tô bem nessa fase, tô mais assim, tô tranquilo hoje. Que bom, que bom. Tem muita gente passando aqui já mandando beijo. Bárbara Paz passou aqui. Rafael Logan mandou Oba! beijos aqui, falando que E tá... Logan não pode, Logan tem que ser expulso Isso dessa eu live. tenho, mas eu tenho falado há muito tempo isso. Eu não sei por que ainda chamo para trabalhar. Você... E eu tô agora, o Logan, eu gosto de expor ele publicamente. Eu fiz uma live essa semana que teve um cara que eu fiz para divulgar uns produtos, tal, de uns empreendedores autônomos, e o cara falou: "Ah, eu sou amigo do Logan". Aí eu falei: "Ótimo, porque o Logan agora vai comprar o seu produto para mim e para todos os nossos amigos. Pode ficar tranquilo, eu tô esperando, ele tá rindo aí agora. Eu tô esperando ele comprar lá, pagar o rapaz". O bom de live é isso, expor os amigos. Ih, Fernando Salem, nossa, quanta gente querida. Muita gente boa vai passando aqui. É legal que a gente fica meio nesse, tentando conversar e tentando ler, tentando dar atenção, mas tentando falar, fica meio não vamos ver, mas vai dar certo, vai dar certo. Tu tá dominando live já ou tu não aguenta mais fazer live? Tô dominando, tô reduzindo um pouco o ritmo, porque primeiro comecei a fazer na minha página, depois comecei a ser convidado. Aí você começa a não conseguir administrar mais o dia. Então eu tô na semana do descanso. Tenho feito menos. Mas sabe que eu me habituei e tô gostando? Primeiro porque esse negócio de live ganhou um outro significado para mim. Eu antes era super crítico à internet, excesso de exposição, acho que tudo tinha que ser olho no olho, e a proximidade, o abraço e tal. E as lives e os papos através de WhatsApp, de chamada de vídeo, viraram uma aproximação hoje em dia, né? Então confesso que para mim tem sido inclusive uma companhia. Eu me sinto meio acompanhado quando estou nas lives. E tenho feito lives muito estratégicas assim para o momento que a gente está vivendo, ou para falar diretamente sobre algum assunto importante, ou para dar uma relaxada para a gente também cuidar da cabeça para não pirar, né? Eu tenho feito muita live, mas ouvido poucas. Eu não tenho entrado tanto. De vez em quando eu entro só para dar um oi nos amigos, assim. Do Lucinho eu entro para ver ele tocando violão, peço uma música, assim. Mas eu não tenho participado tanto de lives alheias. Quer dizer, eu participando... Parou. Assim, maravilhoso. Parou numa cara maravilhosa. Ah, travou aí, é? Travou. Ah, já voltou. Voltou. A gente nunca trava assim, né? A gente sempre trava assim. Se botar o cara escroto. Não, e você ainda tá gravando, né? Gravando, fazendo as coisas todas. Eu só consegui voltar a trabalhar há 1 semana e meia. A gente... Como é que é? Você vai voltar a trabalhar? Eu só consegui voltar a trabalhar há 1 semana e meia atrás. As primeiras semanas foi totalmente me ajustando. É uma loucura mesmo, porque a gente fica meio chacoalhado. No Porta dos Fundos, a gente continua gravando, a gente tem lançado conteúdo exclusivo desse momento, gravando no computador, gravando no celular, mas a gente não tá gravando, obviamente, junto de ninguém. E o meu programa lá, o Que História é Essa? Não sei mais que fim vai ter, porque no fim das contas eu preciso de plateia, né? Nem me fala, eu também tô angustiado com o Espelho. O Espelho a gente ia começar a gravar e ia ser uma temporada dos sonhos. O programa tá completando 15 anos e o Canal Brasil fez uma provocação da gente fazer todo internacional. A gente tinha conseguido uns convidados maravilhosos. A gente tava já comprando, organizando passagem, de repente parou. Boa, mas é isso aí. Isso. Eu tô aqui tentando pegar meu fonezinho de ouvido para não... Porque estão dizendo que o áudio está muito ruim, está baixo. O áudio está ruim, então eu quero avisar que a qualquer momento esse áudio pode ser interrompido por um grito de criança, por um pedido de tô no banheiro fazendo cocô. Tem acontecido muito, então eu já estou avisando antes. Como é que meus tá filhos, as crianças? Me fala das crianças. As crianças, live já entrou na normalidade, que eles já não respeitam mais, entendeu? Eles já gritam, pai, ontem foi, pai, tô cagando. Eu falei, filha, não fala assim. Aí dei uma paradinha, larguei a live, dei uma limpadinha nela e voltei. A live já virou rotina, não é mais considerado como trabalho, entrevista. Não é, já faz parte da vida. A live já virou qualquer coisa também. Já virou qualquer coisa. Mas se pensa na Globo News, passa a criança atrás do moço, do jornalista, na nossa live, amigo. A nossa live tá liberada até nude. Sim, com certeza. Fazer umas lives mais tarde. Agora, sabe que eu tava muito na dúvida se eu
se eu fazia lives políticas, se eu conversava com políticos e tal, eu tava meio assim receoso, mas com o Ciro e com a Marina funcionou tanto que eu achei que eu vou mantendo isso, Bia. Eu acho que vale a pena, acho que a live também traz um tom informal, a gente inclusive consegue perguntar algumas coisas que talvez É. não pudesse perguntar em outro ambiente. E acho que é útil, cara. Cara, a gente. É uma loucura, Fabinho, porque eu acho que. Eu sou baiano, Fábio. Começo dizendo isso porque eu acredito em tudo. E eu tendo a acreditar que isso é uma mensagem. Não sei de quem, não sei se é dos orixás, de Deus, de Jeová, da natureza. Não sei o que é, mas é um momento para a gente parar e ajustar mesmo. Acho que a gente está vindo de um período que parecia que as ideias morreram e que nada mais valia e que é para desconstruir e destruir tudo. E aí o cosmos, o universo, sei lá, fizeram a gente parar. Então, quando a gente parou, sobrou o quê? A gente ficar com a gente mesmo, com quem está perto da gente em casa e a gente falar, repensar as ideias, discutir. Então, acho que tem uma utilidade, sim. Se a gente fizer com qualidade, a gente pode fazer disso aprendizado, companhia, sei lá, quebra de barreira, né? Porque a gente tá tão arisco, a internet, inclusive, é um lugar tão ríspido que talvez a gente consiga criar uma nova ideia de comunicação aí. Tenho essa esperança. Mas você acha que a gente aprende lição assim tão rápido, Lázaro? Porque a sensação é que... Claro que não. Não, né? Não aprende, não. Eu estou falando isso aqui para a gente ter mais uma arma para seguir. Eu falo muita coisa que não é certeza. Na verdade, é para estimular e para a gente conseguir caminhar. Não sei se a gente vai mudar tanto, não. Algumas pessoas vão pegar esse bonde, vão rever seus conceitos, vão rever sua vida, seu respeito à natureza, seu respeito ao outro, à comunidade, repensar solidariedade, doação, e outras não. Vai acabar esse troço aí e vai voltar para o mesmo modo de comunicação. Mas acho que a gente que trabalha com isso, com o verbo, com a palavra, a gente pode estimular e falar sobre isso, que é uma oportunidade que a gente tem. E não só isso, a gente, na relação com nossos filhos, você me perguntou antes, eu não falei, e tem sido um aprendizado, cara. E olha que eu sou, assim, um pai que é muito participativo, sou responsável, gosto de estar perto, mas às vezes no dia a dia, esse convívio 24 horas, às vezes vem uma irritação sem motivo, e que aí você vai se conhecendo, vai entendendo como é que você lida com seu filho, aprendendo como falar de um assunto difícil como esse, aprendendo a escutar. Nossos filhos têm dito coisas, cara, que são, assim, emocionantes. João falou outro dia assim, eu vou inventar uma máquina do tempo para voltar no tempo e corrigir o que a gente fez, que a gente errou muito, né, pai? Eu falei, filho, você tem só 8 anos, cara. Você acha que papai e a geração do papai errou um pouquinho mais do que você. Relaxa, acalma um pouquinho o coração. E aí é isso, é convivência profunda e revisão. Estou usando para isso. Nem sempre consigo, porque o emocional tá bem abaladinho. Tem dias que vem uma tristeza. Ontem eu fiquei arrasado com o Flávio. Hoje vendo o vídeo do Lima Duarte. E o vídeo do Lima era de uma tristeza e de uma beleza ao mesmo tempo, porque quando ele evoca o Boal, quando ele fala do teatro, desse lugar e da arte, né, que tem sido tanto companhia pra gente, alento para as pessoas. O que as pessoas estão fazendo hoje para relaxar, para se sentirem acompanhados, é consumindo arte. Então tinha uma beleza também. Então, tudo fica muito confuso, né? O sentimento nunca tá parado. Mas fala que tu fez uma cara meio de cabeça de lado, eu me preocupei. Não. É porque você falou, quando você falou do Flávio, do Lima, me deu uma... Puxa, é verdade, o vídeo foi tão barra pesada, né? Aquilo que estava escrito ali também me pegou muito. Mas você estava falando do seu filho que fez esse questionamento. Você acha, aí talvez seja uma visão otimista, meio poliana, mas você acha que essa geração aí é uma geração que já vem muito mais pronta do que a nossa, ou muito mais entendendo as coisas que estão acontecendo ao redor do que a nossa era? Se a gente não atrapalhar muito, eles são um lugar para depositar esperança mesmo, né? Porque às vezes nós adultos, a gente fica empurrando uns vícios da gente, mas eu vejo os meus filhos e as crianças que convivem com ele, com outra cabeça, não perguntam determinadas coisas, já tem coisas que são normalizadas, e eu deposito muita esperança, mas acho que eles não vão ser uma geração melhor se a gente continuar com os hábitos que a gente tem, porque eles estão vendo a gente.
Eles estão vendo o jeito que a gente debate política, eles estão vendo o jeito que a gente propaga ódio ou não, eles estão vendo os exemplos que a gente está dando daquilo que a gente consome, estão vendo os nossos vícios consumistas, eles estão vendo o jeito que a gente lida com a natureza e com o meio ambiente. Eles estão vendo tudo isso, cara. E isso influencia. Não é só o conselho, o verbo, arrotar, dar uma lacrada pro filho. A gente tem que ser exemplo, porque senão a gente vai ajudar a estragar outra geração. Eu fico muito preocupado com isso. Eu acho que depois que meus filhos nasceram, eu fiquei muito vigilante em tudo que eu faço. No jeito, assim, das coisas mínimas, assim. Tinha uma época que eu queria que os meninos lessem. Aí ficava falando, leia, leia, leia não. Eu pego o livro e desço pro café da manhã, pra ele ver que eu tô lendo. Isso aí. Aí você vai mudando seus hábitos. Mas a gente tem. Não dá para relaxar, não, porque nós adultos temos um compromisso muito grande. E a gente tá. A gente tá muito babaquinha, a gente tá errando muito, a gente tá senhor da verdade, a gente tá escolhendo mal político, a gente tá puxado. Tem trabalho para fazer, dá para relaxar, não. E o Flávio fala, né? Cuide das nossas crianças, né? É isso, a gente tem que cuidar deles, a gente não tem que atrapalhar esse desenvolvimento. E é interessante como criança é esponja. Eu vi isso um dia, há muito tempo, com um sobrinho meu, que eu fui ao cinema com ele, e aí eu sei lá, ele tinha uns 5 anos, 6 anos, a gente assistiu um desenho e ele ia ficar comigo a tarde toda. Aí fui ao cinema, uma fila gigante, o filme, sei lá, era 4 da tarde. Eu cheguei lá 3h45, aí fiquei na fila. Aí cheguei para comprar ingresso, já era 4h10. Aí a mulher falou, você não pode assistir o filme. Eu falei, por que eu não posso assistir o filme? Porque já passou das 4 e aí o filme já começou. Eu falei, não tem importância, assisto com ele só quer assistir um pouquinho de filme. Ela falou, não, mas não pode, porque já passou 10 minutos, não tem como comprar. Eu falei, então a senhora poderia me vender para uma outra sessão qualquer, eu compro e assisto essa? Não, o senhor não pode. Eu falei, mas a sessão está lotada? Ela falou, não, está até vazia. Eu falei, então o senhor não poderia permitir que eu vou com a criança assistir? Não, o senhor não pode. Aí aquilo foi me dando a raiva, um ódio daquela mulher que não estava querendo vender a caceta do ingresso. E a criança olhando para mim com a cara de o que está acontecendo. E aí, ao mesmo tempo, e aí eu falando, senhora, mas aí agora eu não estou entendendo por que a senhora está querendo dificultar. E eu não queria falar, ô puta, aquela parata, eu tô querendo comprar a caralho da ingresso. E aí, falei, não adianta, me irritei, mas ainda segurando a onda. A gente já tinha comprado a pipoquinha, tava ele comendo a pipoquinha olhando pra mim. Eu falei, então a senhora não vai me vender ingresso, essa criança não vai assistir o filme. Ela falou, não, o senhor não vai. Eu falei, tá bem. Peguei, fiquei puto, peguei e falei pra ele, não vamos ver o filme. Saímos. Muito bem, voltamos pra casa. Na minha cabeça, eu segurei a onda. Na minha cabeça, eu fiquei irritado, mas beleza. Quando eu cheguei em casa, quando veio a mãe da criança buscar, a primeira coisa que aquela criança falou foi, a gente não foi ver o filme porque o tio Fábio ficou muito bravo com a moça. Aí eu olhei pra criança e eu falei, seu merda, você tá me caguetando, caralho. Mas eu falei, nossa, olha como ele, lógico que ele viu que eu tava nervoso, mas como ele sacou tudo, ele percebeu o nervoso, ele viu que eu briguei com a moça, ele viu, e aí ele começou a contar detalhes da observação dele. Dessa minha cena, que pra mim tinha sido um pouco ríspida, mas super de boa, mas pra ele viu, o tio Fábio brigou com a moça, o tio Fábio discutiu no cinema, e eu falei, caramba, olha que loucura. Imagina se eu tivesse sido como quando eu achava que seria desagradável com a moça, ele ia falar que o Fábio partiu pra cima do cinema. Eles já estavam lembrando do João, meu filho. A gente estava assistindo um filme dos anos 80, que aliás é uma coisa que a gente está fazendo muito agora. Vendo os filmes da nossa adolescência, De Volta ao Futuro, Goonies, Embalos de Sábado à Tarde, Curtindo a Vida Doidado, Embalo de Sábado à Noite, Curtindo a Vida Doidado. E aí teve um desses filmes que eu não lembro qual foi, que era um filme de comédia. Eu fico doido pra ele ver as coisas de comédia, né? Antigas, mostrando. E aí tinha uma hora que tinha uma coisa que era meio maldade, e o cara caiu, eu dei uma gargalhada, aí ele falou assim, você tá rindo do quê? Eu falei, não, filho, humor, comédia, é engraçado isso. Ele, não acho engraçado, maldade não é engraçado, e cair não vejo a menor graça, pai. Aí eu falei, realmente não é engraçado, mas olha essa queda, deixa eu te mostrar. Aí fiquei horas debatendo com ele que a queda era engraçada. E ele não entendeu, tadinho. Não entendeu nada. Outra pessoa sofrendo, outra pessoa morrendo. Mas tem isso mesmo, o humor é uma coisa que muda muito, assim. Logicamente, por eu viver nesse mundo e você também, a gente vai vendo muito o passar do tempo e como
o humor vai se modificando e vai se adaptando. E eu acho que talvez por isso que tenha tanto essa pergunta do limite do humor, porque sempre que me perguntam do limite do humor, não aguento mais Ai, meu responder Deus. essa pergunta. Mas eu falo assim, essa pergunta não tem sentido, porque você não pergunta o limite da ficção científica, você não pergunta o limite do drama, mas do humor você pergunta. Porque eu acho que o humor ele é tão preciso no que está acontecendo ao nosso redor e ele se modificou tanto que as pessoas observam pelo humor a mudança do comportamento da sociedade. Mas é porque mas também isso é fruto do nosso tempo, né, Fabinho? Sabe o que eu acho, cara? Que tinham vozes que não eram escutadas nos grandes meios de comunicação e não tinham oportunidade de serem tão vistas. Total. Num determinado momento, essas vozes disseram assim, olha só, a gente tem um outro ponto de vista de mundo também, eu quero falar, eu quero ser visto e eu quero ter direito a questionar também. E aí vem os questionamentos que é super natural e eu acho que é saudável, faz a sociedade avançar. Agora, deixa eu contar, tava falando de humor, lembrei foi da minha filha, que já é outro ponto de vista. Olha o que é a coisa, adoro essa história dela. 5 anos. Mas ano passado, a gente foi comprar um sapato para ela, sapato da escola, e eu tava na loja com ela, e aí ela de repente falou assim, pai, compra para mim um salto alto de criança. Eu falei, não, minha filha, criança não usa salto alto, você tá crescendo, não pode usar. Eu falei, posso sim. Eu falei, não pode, filha, que sua coluna tá crescendo, você tem que ficar com o pezinho no chão, senão você cresce mal, a coluna cresce torta. Papai tem que ser responsável cuidando de você. Porque se papai não for responsável cuidando de você, eu posso ir preso. A resposta dela foi, pai, se você for preso, eu posso usar salto alto? Isso não é maravilhoso? Isso não é maravilhoso? Ela já eliminou o problema. Já eliminou o problema. O problema é meu pai que tá aqui não querendo ser preso. É ótimo isso. Mas é muito... Criança... Eu não tenho filho. Essa é uma questão. Sempre que eu tenho um convidado que tem filho, eu pergunto muito assim, mas por que eu vou ter, Lázaro? Me ajuda nisso. Porque eu fico morrendo de medo de educar, de criar, de botar nesse mundo horrível uma pessoa que de repente, quando você vê, virou uma traficante de crack, cracolante. Eu morro de medo. Mas, ao mesmo tempo, talvez a coisa que mais me faça... Não, tem 2 coisas que me fazem querer ter filho. Uma é não ficar sozinho na velhice. A segunda que é bem egoísta também, mas a segunda é como a gente precisa ter filho para evoluir enquanto pessoa, enquanto ser humano. Faz sentido? Isso é muito, muito querendo ser maneiro? Não necessariamente, que tem gente que tem filho e fica pior, né? Vai pro parquinho pra você ver o comportamento de divisão de espaço. Às vezes a pessoa piora. Cara, eu também não achei... Eu tive filho com 33 anos de idade. Muito mais velho do que vários amigos e amigas meus. E eu não sabia bem por que eu queria ser pai, não. Eu sabia que eu tinha uma companheira que eu queria construir uma história, que seria uma ótima mãe, mesmo se a gente se separasse. E aí isso foi surgindo a conversa, e a partir do momento que nasceu eu entendi. Mas foi tipo imediatamente. Antes de sair da barriga, eu não entendia. Porque eu me sentia meio como um convidado à parte, que não entendia o que estava acontecendo. Tinha uma coisa ali crescendo na barriga da minha esposa, ela estava mudando, e Thaís, na primeira gravidez, era muito independente, então eu não conseguia nem ajudar a subir escada com algum peso, ela não queria. Então eu me sentia assim, o último coadjuvante da lista do filme. Talvez um figurante. E grande elenco. E grande elenco. Cara, no momento em que nasceu... Mas vem uma coisa que é muito subjetiva, Fabinho. Primeiro que vem um amor que você não conhece, eu não conhecia esse amor, eu não entendia o que era isso. Vem um medo gigante porque você se torna responsável por uma pessoa que vai crescer. Vem uma vaidade gigantesca porque você se vê ali. E era muito doido porque eu me via em gestos do bebê. E a partir do momento que foi crescendo, eu vou vendo meus defeitos e minhas qualidades o tempo todo. E, no meu caso, veio um gás de ser útil para o mundo. Eu comecei a escolher muitos trabalhos que eu ia fazer. Eu comecei a querer que eles tivessem orgulho de mim. A minha profissão ganhou um outro sentido, porque eles não sabiam quem eu era. Assim, eu comecei a dizer assim, eu quero explicar para eles quem eu sou, o que é que eu faço, de onde eu vim.
E aí você vai se conhecendo mais ainda. E no meu caso, acho que é uma experiência muito particular, porque como eu te falei, tem pessoas que o processo não é esse, tem pessoas que acabam indo muito para um egoísmo, para uma vaidade, eu vejo isso no dia a dia mesmo, e não dá para esconder, mas no meu caso, veio uma transformação grande. Grande. E sou muito militante, assim, de falar com os caras, né? A gente tem muito cara que não registra filho, que não assume filho. Eu gosto muito de falar que tá se perdendo muito. Não é obrigação, não, cara. É prazer e aprendizado. Ser pai é isso. Mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito gigante você ter que educar esse trocinho que parece meio você, meio que não é. Eu morro de medo disso, assim. Cara, mas vou te dizer, a gente vai aprendendo. A gente não, eu não fiz um curso de trocar fralda, não sei o quê. Não sabia nada disso e fui aprendendo na prática e continuo aprendendo. Mas trocar E fralda vou é o de dizer, menos pra mim. Trocar fralda é o de menos. Como é que você explica que o mundo é horrível? escrevendo um livro de rima. Meu livro de rima veio por causa disso, que eram as perguntas que ele fazia. No dia que ele falou assim, pai, o que é morte? Falei, "Ih, gente, como é que fala o que é morte? Faça a menor ideia." E fiz uma rima sobre flor que nasce e morre. Para poder falar. Procurei nos livros, aí tinha um livro que falava do cachorro que morreu. Eu achei cruel. Eu disse, pô, fala que o cachorro morreu, que a porra criança chora. Não sei, mas você vai conseguir, você é criativo. Vai ser porta dos fundos, maternidade, paternidade, vai ser só isso. Talvez. Porque é muito difícil isso. E tem uma série de outras coisas também. E aí também vou perguntar para você. Até perguntei para Paulo Gustavo isso também, queria perguntar para você. Porque assim, você nasceu numa condição e você tinha um estilo de vida. Hoje você tem outra, fruto do seu trabalho, fruto do suor da sua labuta. Mas os seus filhos já nascem no bem bom, na alegria. Como é que filho de rico não vira babaca lá? Ah, meu filho, pois é, aí é que tá. O Master of None, você já viu esse episódio que ele fala do pai dele? Não. Que fica falando, que o pai dele o tempo todo fica falando de como era pobre na Índia? Eu me vi naquele pai. Eu sou o pai que fala como era pobre na Bahia, como é ser pobre em Salvador, de como era trabalhar, sair todo dia para trabalhar no hospital. Coitado das crianças, vivem de saco cheio. E tome-lhe não de presente, e tome-lhe mostrar as realidades variadas. Agora, tem uma coisa que pra gente é inevitável e acaba ajudando, né? Eu e Thaís temos boas condições de vida, mas a maioria da nossa família não tem, e a gente convive. Então, eles veem tudo. Eles sabem o que é o mundo. A gente colocou numa escola que tinha essa preocupação também, para que eles não para que eles virem sofredores e que fiquem dizendo, como meu pai era um coitado antigamente, mas para eles entenderem o que é o mundo de verdade, para entender que o mundo é desigual. Vivemos num país que é desigual e que precisamos estar atentos sobre isso. Não somos heróis salvadores, não vamos conseguir salvar todo mundo, mas educar uma criança com esse olhar é importante, porque a gente já vem com essa desigualdade há muito tempo, e eu acho que a gente discute, passa geração e passa geração, e a gente não achou as alternativas. Aliás, sem querer falar do corona, mas falando do corona, a desigualdade é o vírus que está junto com o corona, cara. O que a gente está vendo aí é estampado na nossa cara o preço por nós não termos conseguido combater a desigualdade. A gente tem que falar com as crianças sobre isso. E a gente também se policiar, enquanto pais, de saber que às vezes a gente tem que deixar a criança formar o argumento e formar também o seu real desejo, porque senão fica uma criança que quer tudo, que tem tudo, que tem tudo, e acaba deixando de ser um desejante, e acaba deixando de ter o ímpeto da conquista também, que isso é importante. Agora, é um desafio, né? Porque às vezes a gente está desatento e libera tudo e esquece de pensar sobre isso. Total. Mas minha mulher tá aqui dizendo, falando que vai mostrar a realidade do Meyer. A Thaís é do Meia também, né? A Thaís é do Meia. Ela acabou de... Thaís é do Meia. Thaís é do Nossa, Meia, nem a faca. Eu não aguento mais. A gente, toda vez que vai pro Meyer, passa na casa dela, aí Thaís come a cantilena dela também. Ela começa, olha, filhos, mamãe morava aqui, em frente da linha do trem. Isto aqui, a vista da minha casa era essa linha do trem. E começa... O buraco do padre aqui, ó. Qual é a rua que você morava mesmo? A Vilela Tavares. A gente sempre vai lá, a família da Nathalie toda é do Meia, a gente sempre tá lá.
E aí, Nathalie também passa aqui, passei minha infância. Nosso filho vai ser que nem, você vai fazer que nem Thaís faz com os filhos dela. Aqui é que mamãe ficava olhando pra essa parede, não viu nada. Lázaro, eu quero te agradecer muito. Mais uma live na tua vida. A gente é muito importante aqui. O povo estava pedindo teu nome e eu também. Ei, que maravilha, adorei. Depois, quando eu tiver paciência, eu vou te chamar para fazer uma live comigo. Lógico. Não tô muito nessa semana, mas... Ou então, a gente pode fazer uma coisa, eu vou guardar você para fazer um espelho internacional live e tu muda o fundo e finge que tá em outro país. Gosto, tá? Gosto, fechado. Eu boto uma foto aqui da Tailândia e faço Hello, Lázaro. Olha aqui, eu sempre tiro uma foto com os meus convidados, que é metade do meu rosto e metade do rosto do convidado. Então bota perto da câmera aí, ó. Aqui, ó. Isso, peraí. Baixa um pouquinho mais pra eu ver um começo de... Isso aí, bigode, é bom. Boa. Peraí que esse sorriso ficou mais bonito. Adorei. Obrigado, Lázaro. Maravilha, obrigado, meu irmão. Beijinho. Tá bom? Valeu. Tchau, beijo sua mãe. Pode deixar. Ó, só falando... Nossa! Porra, na hora que ele... Pera aí, eu vou te puxar de novo pra tu falar essa última mensagem. Só na cai. Foi-se embora. Deixa eu ver se ele tá aqui. Só falar uma última. Caiu. Lá se foi. Lázaro Ramos, minha gente. O pessoal chama a Regina Casé. Já esteve entre nós, Regina Casé. Já teve muita gente boa. E hoje foi dia de Lázaro Ramos, que apareceu aqui para falar. Falamos da vida, falamos de todos os acontecimentos. E agora é uma hora boa. Vou até tirar esse fonezinho aqui, apoiar com a mãozinha, que o som tava alto, porque o som do Lázaro estava alto, né? Eu tentei, viu, Lázaro, trazer você de volta, mas não te achei aqui para dar esse último recado. Pareceu que eu desliguei na cara. A gente vai agora falar com a Alana Ferreira. A Alana Ferreira, ela trabalha para a Acnur, é esquisito, mas ela é assistente de informação pública da Acnur, que é a agência da ONU para refugiados. Ela está trabalhando lá em Roraima, eu acho que inclusive é lá que ela está nesse momento. E eu vou puxar ela para cá para a gente falar da situação dos refugiados nesse momento de Covid, de pandemia, como que as pessoas estão. Eu vou achar a Acnur aqui. Se tiver... a Acnur Brasil já está aqui. É um trabalho muito legal da Acnur, que a gente precisa falar sobre isso. Temos muitos refugiados venezuelanos ali em Roraima. E a Alana está chegando. Tudo bem? Olá, oi, Fábio. Tudo ótimo aqui. Quero saber se você está falando em Roraima? Estou em Roraima, Boa Vista, capital de Roraima. É Roraima, não é Roraima? É Roraima. Roraima, não é Roraima. Isso. Agora eu estou falando, eu estou ouvindo o meu próprio áudio aí. Será que eu boto? Deixa eu ver aqui, peraí, vamos colocar o... Bota um fonezinho só para... Já melhorou. Já melhorou muito. Melhorou agora? Melhorou profundamente. 500 vezes, né? Ótimo, muito bom, muito bom. Obrigado por estar falando comigo, obrigado por ter disponibilizado seu tempo para bater um papo aqui. Não, obrigada a você. Na verdade, para mim é um prazer estar aqui. Já vou assumir que sou fã, porque eu acompanho Porta dos Fundos desde o primórdio ali. Eu estava na plateia do Jô Soares quando o Gregório lançou Porta dos Fundos com o vídeo do pintor. Olha, que loucura! Vê se não é. Vê se não é. Porta dos Fundos fã raiz. Raiz. E aí sigo vocês todos desde lá. Que bom, que bom. Mas me conta uma coisa, a gente está no meio dessa pandemia, que se por acaso alguém não sabe, acho que vale até assistir um Jornal Nacional de vez em quando, mas eu quero saber como é que está a situação por aí. A gente vai falar dos refugiados nesse momento, porque quando a gente fala fica em casa, para quem pode, e a gente está na nossa casinha e tem o privilégio de ter um espaço nosso, a gente também está falando de muita gente que não tem nada, né? Que não tem pátria. Não tem casa para ficar. E aí? Não tem casa para ficar. Então, a gente fala que a gente está trabalhando numa crise dentro de outra crise. Porque, na verdade, o Acnur já vinha trabalhando, a Acnur, que é a agência da ONU para refugiados, já vinha trabalhando aqui em Roraima, na fronteira, com a Venezuela. Dentro dessa crise, de refugiados e imigrantes que estavam vindo da Venezuela. Então, aqui não trabalha desde a fronteira, abrigamento, também da interiorização e da integração do refugiado na comunidade local.
E agora a gente tem uma crise de pandemia dentro de uma crise de refúgio. Então, dentro dessa situação, o Acnu, ele vem trabalhando fortemente, eu acredito que em 3 frentes muito, muito pontuais. Na questão de trazer informação para as comunidades, né, para o refugiado, para o migrante, dentro dos abrigos e fora, porque eles precisam também estar informados sobre formas de higiene, sobre formas de cuidado, de distanciamento social, de mudar completamente, né, o toque, a forma que se cumprimenta. E a gente tem essa informação muito fácil, né? Só ver um jornal nacional, como você acabou de falar ali. Só que eles falam português. E eles, né, e o nosso refugiado somente fala espanhol. Por mais que seja parecido, não é a mesma língua. Então, trazer essa informação de forma clara para eles entenderem quais são as medidas de prevenção, isso é muito importante. Então, aqui não venha trabalhando muito fortemente nisso, de trazer essas informações, né, baseado na Organização Mundial da Saúde, dentro dos abrigos e fora também. Uma mudança completa dentro dos abrigos, de colocar pia em vários lugares, para eles poderem lavar as mãos, de monitoramento, distribuição de kits de higiene, kits de limpeza, todo um novo cenário dentro dos abrigos. E, junto com a Operação Acolhida, para quem não sabe, a Operação Acolhida é a resposta do governo federal brasileiro, né, que é junto com as Forças Armadas, não armadas, que é a parte humanitária, né? Então, tem todo um contingente de Forças Armadas brasileiras trabalhando aqui, que chama Operação Acolhida, que vem construindo tipo um hospital de campanha, só que é além do hospital de campanha, porque tem a parte hospitalar, que a gente chama de área de cuidados, mas também tem a parte de proteção. Então, esse lugar a gente está chamando de área de proteção e cuidados, APC, porque a parte hospitalar vai cuidar dos casos positivos, né, de Covid-19, só que se você pega coronavírus, você pode ficar isolado na sua casa, né? Pois é. Ficar os 14 dias aí. Se um refugiado está dentro de um abrigo, mora já com 8 pessoas, numa casinha que a gente chama, né, que é as unidades habitacionais, ele pega Covid, ele vai ficar isolado aonde? E aí, então, criou toda uma área de proteção, que também tem essas casinhas que a gente desloca essas pessoas, o positivo e quem estava perto, para ter uma área de isolamento apropriada dentro desse período recomendado da Organização Mundial de Saúde. E aí, quando está todo mundo, aí tem a unidade de saúde, vem, checa, faz o teste, faz o tratamento se necessário, faz o monitoramento, aí quando está todo mundo bem, volta para o abrigo. São quantos refugiados? Ou aí em Roraima ou em Boa Vista, enfim. Então, dentro dos abrigos a gente tem em torno de 7 mil pessoas refugiados, ainda tem mais 3.500 fora em situação de rua ou de ocupação espontânea, isso Roraima. Caramba, isso, né? Só Roraima. Isso só Roraima, ainda tem toda uma, né, só reconhecido pelo CONARE tem em torno de 50 mil com as últimas pessoas que eles reconheceram no Brasil. 50 mil, né? Você diz venezuelanos ou refugiados? Não, refugiados em todo, mas a grande maioria, eu tenho até uma colinha aqui, né? Mais de quase 30 mil são venezuelanos. Caramba. Desses 50 em geral. Né? Mas né, que o CONARE ele tem em todos os boletins, também a gente pode checar lá. Só que... mas isso mostra, né, que tipo, se você tem mais da metade da população refugiada do Brasil é venezuelana, isso tudo é de poucos anos para cá, se bobear dos últimos 2 anos. Totalmente. Então é uma crise que a América Latina nunca passou, uma crise de refúgio. O Oriente Médio, sim. Agora a América Latina é algo novo e o Brasil vem trabalhando numa resposta muito exemplar até para outros países. Só para as pessoas, só para deixar claro, que muita gente pensa refugiado como sendo fugitivo, no sentido fugitivo da justiça. E é para deixar claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O refugiado não é uma pessoa que cometeu algum crime, que está procurada pela lei, que está errada. O refugiado, ele está buscando abrigo em outro país porque ele não tinha mais condições para sobreviver no seu país de origem. Obviamente eu não estou explicando para você, estou explicando para o público, que você sabe muito mais que eu, e eu quero que você complemente o meu comentário aí, só porque muita gente às vezes faz essa confusão. Não, é isso mesmo. O refugiado, ele vem buscar refúgio. É exatamente isso. E a diferença dele para, né, talvez um imigrante ou um migrante é que ele foi forçado a sair daquela situação. Perfeito. Né? Então,
Eu já morei no Líbano, na Tailândia, no Iraque, que são os lugares que têm situação de refúgio muito forte. A diferença de eu estar morando lá e deles estarem lá é que eu escolhi estar lá. Eles não. Então, o refugiado, ele não quis ser refugiado. Pode ter certeza que o refugiado, a última coisa que ele queria ser era ser refugiado. Ele foi forçado pela situação política, por uma questão de guerra, de sair do seu país e procurar refúgio normalmente nos países vizinhos. E aí, no caso da Venezuela, o Brasil é um dos países vizinhos. A maioria até, por acaso, por estar em conjunto com a Acnur há muito tempo, assim, eu sei de algumas coisas e aí você vai me complementando. Aí Não, eu acho que você fez super a lição. Porque a maioria dos venezuelanos, inclusive, vai para a Colômbia, onde se fala espanhol, enfim, logicamente é melhor você ir para um país onde fala a sua língua. Mas não há escolha, não é que o refugiado fica, para onde vou? Acho que vou para o Brasil. Pensei em ir para o... Ser um refugiado é não ter casa, é não ter família, é não ter mala com roupa, é não ter para onde ir, para onde voltar, com o que trabalhar, é não ter nenhuma perspectiva, não é nem de futuro, é para o dia de hoje. Não, sim, esse que é o ponto. A Colômbia foi o país que mais recebeu refugiados venezuelanos, é o país, né, na verdade, que mais recebe refugiados venezuelanos. O Brasil estava em quinto, né, subiu um pouco, mas esse é o ponto. Se você... E a minha função, eu sou da parte de comunicação, e a minha função é exatamente entrevistar as pessoas, né? Eu falo, eu não sou médica, eu não sou assistente social, eu não sou a pessoa que dá comida. A minha função é dar nome, é dar cara para aquilo que é um número. A gente sabe os números que vêm, mas quem são os nomes que vêm desses países que pedem refúgio? E quando você pergunta para eles, a maioria, eles tiveram que acordar um dia e falou, ou eu saio ou morro. Ou meu filho não vai sobreviver, ou numa situação de guerra, né, quando eu estava lá no Iraque, eu estava jantando, caiu uma bomba e tive que sair, e a gente pegou o que teve, e atravessou a noite, e chegamos aqui, e estamos aqui, deixou carro, deixou casa, vários venezuelanos falaram que tinha carro, tinha casa, tinha coisa boa, mas não tinha comida. E não, porque não necessariamente o refugiado é um pobre, é miserável, não tem nada. Tem muitos refugiados que são neurocirurgiões, por exemplo. Né? Não, são profissionais, só que aí você está numa situação que, se você nem come, ou se você tem uma situação de risco de vida, que você não consegue, se você não tem segurança nem de sair de sua casa, que você pode ser atingido por uma bomba, quando não na sua própria casa, não interessa seu gabarito, seu currículo, seu nada, você quer, é o instinto de sobrevivência, né? Você vai em busca do mínimo, que é viver. E aí vai para os outros países, né, que o Brasil vem recebendo essa quantidade de refugiados entre os venezuelanos. O Brasil é um bom hospedeiro. Nós brasileiros somos... Nós brasileiros recebemos os venezuelanos bem, porque a gente vê algumas imagens ruins e tal, mas o que eu mais ouço é que, por exemplo, o povo de Roraima está sendo muito legal com os venezuelanos, que tem recebido, que tem ajudado, que tem acolhido. É claro que tem medos e tem ressalvas e tem gente na rua, enfim, mas que, de um modo geral, o brasileiro tem sido muito receptivo. Você que está aí, você pode me dizer se essa minha percepção é real ou não. Não, o brasileiro, eu acho que o brasileiro tem a vantagem que a gente já é misturado. A gente já é resultado de várias migrações que vieram de outros lugares. Então, acho que o brasileiro ele se adapta muito fácil a situações novas. Isso é uma vantagem que a gente tem. E, querendo ou não, a gente tem, sim, uma cultura bem receptiva. Assim, por a gente já ser meio misturado, comparado com outros países que sempre foram muito fechadinhos, existe uma tendência a aceitar, a receber bem mais aberta do que outros países. Lógico, existe o medo, né? A gente está falando de um país subdesenvolvido, que é o nosso, então... vai ter comida para todo mundo, vai ter lugar para todo mundo. Existem alguns receios, mas o brasileiro, ele vem... Tanto é que a legislação brasileira é uma das melhores para refúgio, né? Que ótimo. Para receber, né, refugiados. Então, eu acho que o brasileiro, ele tem uma vantagem de já ter vindo de um histórico de imigração e hoje utiliza isso para receber pessoas. A gente tem vários refugiados de vários países. E... as Forças Armadas brasileiras também é um diferencial. Também a resposta que a Operação Acolhida vem dando
chega, é difícil a gente conseguir falar para fora como que ONU, né, e Forças Armadas trabalham junto da forma que trabalham aqui, tão colaborativamente em pró do próximo. Então, somos bons anfitriões. Essa era a palavra que eu queria lembrar, logicamente. Somos... Hospedeiros. Hospedeiros, eu gostei disso. Eu falei brincando, mas somos bons anfitriões e somos acolhedores. Você esteve no Iraque. O Iraque, obviamente, os refugiados por lá passam por outro tipo de situação, que a gente tem guerra acontecendo lá. O que você passou? Você acabou de falar que estava um dia jantando e explodiu uma bomba. Você passou perto de ter sofrido algum dano físico real? Tipo, você ficou com medo de morrer? Não necessariamente. Eu acho que quando você encara essa vida do humanitário, você encara os seus limites, dão abre um pouquinho mais do que seria antes, vamos dizer assim. Mas eu fui para o Iraque exatamente na época que Erbil estava tentando declarar a independência e o Iraque não deixou. Na verdade, no dia que eu voei do Brasil para o Iraque, foi o dia que fechou o aeroporto. Aí eu não consegui pousar no Iraque. E aí eu fui para o Líbano, aí eu dei um oi pro pessoal que eu conhecia lá, tive que ir para a Turquia, e da Turquia eu peguei um busão, um ônibus e fui por terra para o Iraque, para chegar lá. E aí a operação que eu estava na ADRA, que era outra organização, né, humanitária, e aí eles tinham 2 campos, de deslocados, que era o pessoal que veio de Mossul. Deslocados é diferente, deslocados internos é diferente de refugiado, porque deslocados é quando você tem que sair de onde você está, mas ainda dentro do seu país. Ah, entendi. Como se eu saísse do Rio e fosse para São Paulo. Rio tivesse em guerra. Sim. E não tem como ficar no Rio e tem que todo mundo migra, vai para São Paulo. Que já aí... viu, gente? Que é daqui uns 2, 3 meses. Daqui a pouco, gente. Não, mas aí foi a situação de Mossul, né, que estava cercado com o Estado Islâmico, e aí os Estados Unidos veio, enfim, fizeram aquele ou sai ou fica, a gente vai botar bomba aqui. Então tinha um campo de deslocados, e a gente tinha um hospital lá, e tinha um campo de refugiados sírios que tinha uma escola. Tinha algumas tensões quando eu estava lá, então a gente ouvia algumas coisas, por causa desse conflito do Iraque com o Kurdistão, mas eu particularmente não senti nenhum tipo de risco assim. A gente tinha muita ameaça, o exército vai entrar no campo de refugiado, vai ter que tirar tudo, não vai mais, vai entrar, não vai mais. E a gente ficava, tira o hospital, põe o hospital, tira o hospital, põe o hospital. Mas não, agora eu fui em Mossul, depois da destruição, e eu acho que foi a coisa mais punk que eu já vi na minha vida. Porque é tudo destruído. Tudo. 360 graus de destruição. E uma coisa eu acho que é você ir para um lugar de tsunami, que é a natureza e passou uma onda. Outra coisa é você olhar um lugar que o homem destruiu. Outros homens. Tipo, você vê pessoas destruindo pessoas. Por quê? E aí foi uma cena meio forte para mim, mas também eu fiquei, tipo... Aí eu fui entender as histórias que eu estava ouvindo. Quando eles falavam, eu estava jantando e caiu uma bomba, porque eu via metade da casa destruída. Porque eu tive que carregar meu filho, porque estavam atirando. E eu vi as ruas todas cheias de marca de tiro. E eu fui entender de onde que aquelas pessoas que estavam me contando as histórias delas vinham. E é uma situação... Aí você entende o que é refugiado. É não conseguir ficar onde você está. É ter que sair e pedir refúgio. É tão louco, porque tem um número que eu não sei, talvez você saiba, que é o número de total de refugiados no mundo. Quantos são crianças? Eu acho que o total de refugiados no mundo é mais de 70 mil, está no site do Acnur, se quem quiser, por favor, acnur.org, e mais da metade deles, dos refugiados no mundo, são crianças. Isso, olha que loucura. Isso foi a Dani Suzuki que me contou isso quando ela foi lá no meu programa, ela é bem envolvida com isso também, e aí eu fiquei muito assustado. Dos nossos refugiados aqui no Brasil, esses venezuelanos que estão aqui, por exemplo, para falar dos venezuelanos, muita criança também? Tem muita criança também, por causa que também, não é igual o Oriente Médio, que tem uma cultura, né, de filhos e filhos e filhos, mas ainda eles já estavam numa cultura que o governo na Venezuela dava incentivos, e também eles vinham nessa questão de ter famílias grandes. Então a gente tem famílias grandes aqui, de 7, 8 pessoas, né, pai, mãe, filho, e a gente tem muitas famílias separadas, porque muitos mandaram o filho mais velho, ou veio o pai primeiro, e aí depois que chega a mãe, porque tá com o bebê, quem tá mais vulnerável, quem tá mais forte vem primeiro.
Então, é todo um processo do que o Acnur faz de registro lá na fronteira para conseguir identificar as pessoas, para tentar fazer essa reunificação também o máximo possível dentro dos abrigos ou fora, até mesmo na parte de interiorização, que também é um outro projeto do governo federal, de deslocar essas pessoas para outros estados brasileiros, para aliviar um pouquinho, né? Coar um pouco. Senão fica tudo em Roraima, que é um estado, né, pequeno, e vem recebendo dos jeitos, com todo o amor que podem, mas também tem limitações. Não pode sobrecarregar o estado de Roraima. Exatamente. Tem um Brasil inteiro aí para abraçar os refugiados. Afinal de contas, digamos que o Brasil não é pequenininho. Somos só o tamanho do América do Sul, praticamente. Estamos podendo. Pessoal que está vendo aqui e quer saber um pouco mais sobre a Acnur, você falou o site, mas de que forma a gente pode ajudar, além de, logicamente, doação, mas tem gente que pode se candidatar, pode ser voluntário. Fala um pouco de como as pessoas podem ajudar a Acnur nesse momento e, enfim, mesmo pós a pandemia. Isso, a Acnur, ele é uma organização internacional, né, global, focada em salvar vidas, em proteger os direitos, em garantir o futuro dessa população, mas que depende 100% de doações que são governamentais e também de indivíduos. Então, eu acho que a gente está numa fase, agora na pandemia, que as pessoas estão bem solidárias, e isso é magnífico, na verdade. Né? Eu acho que a gente precisa se unir para conseguir se ajudar e ajudar o próximo, porque nesse planeta a gente mora, todo mundo mora aqui junto, então a gente precisa se ajudar. E o Acnur é uma das organizações que, né, é só a agência da ONU para refugiados, ajuda todos eles, e quem quiser colaborar pode entrar direto no site doar.acnur.org e fazer a colaboração que puder. Doar, de doar mesmo, D-O-A-R. De doar, de financiar todas essas ações que a gente vem falando, que a Acnur vem trabalhando aqui na resposta. A gente tem escritório em Roraima, mas tem Manaus, que está, né, na situação que a gente sabe que Manaus está, Belém, São Paulo, Brasília. Então, tem um Acnur no Brasil inteiro, e quem puder colaborar e quem quiser fazer parte dessa resposta, é só entrar no site doar.acnur.org e colaborar, ser um parceiro da Acnur. E segue a gente nas redes sociais para saber o que está acontecendo. Sensacional. A gente trabalha com parceiros também, que os parceiros têm voluntários, e aí tem várias outras organizações também que, junto com a gente, vem ajudando nessa resposta. E se alguém quiser ser voluntário, também lá no site tem como se cadastrar? Qualquer um pode ser voluntário? Não, a questão de voluntariado tem que passar por um processo seletivo, é bem parecido com o processo de staff também, né, que você tem que ter requerimentos para você estar atuando numa frente como é a do Acnur. Mas existe essa parte, se a pessoa quiser ser um apoiador do Acnur, ele pode entrar no site e ver o que, né, as ações, e também apoiar a gente através do site doar.acnur.org. Você está falando o Acnur e eu, erradamente, estou falando Acnur. Porque, na verdade, para mim era a agência da ONU para refugiados. Por isso que eu estava chamando de Mas é a agência da ONU. É a agência da ONU para refugiados. Só que como o Acnur é Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, o ACROV, né? Entendi. Aí ele pode se adaptar aos dois, mas é a agência da ONU. Ou Acnur, a agência da ONU para refugiados. Entendi. Então, os dois estão certos. Fica à vontade. Que maravilha, que ótimo. Olha, quero te agradecer muito, de verdade, por esse papo. Acho que as pessoas estão entendendo melhor. É uma coisa, a gente começou a falar sobre isso e passou um comentário que falou: nossa, eu não tinha nem pensado nos refugiados no meio dessa confusão. Realmente, né? Todo mundo está impactado. A gente, claro, fica com medo e olha para os nossos, olha para quem está perto da gente e olha para a nossa cidade, e a gente esquece que o Brasil também é formado por gente de muitos outros países e a gente está recebendo, e se estamos nesse momento agora, como você bem disse, o Brasil já passou por tantos momentos onde brasileiros tiveram que se refugiar em outros países, né? Então é tão importante a gente poder ser esse país acolhedor, esse país que diz para as pessoas: vem para cá que a gente cuida de vocês, né? Não, exatamente. O Brasil, ele é conhecido por ser esse país que recebe, que acolhe. E quando você vai para fora, quando as pessoas olham o seu passaporte brasileiro, já no aeroporto, aí eles Brasil!
Isso é ótimo, na verdade, né? Isso lá no Oriente Médio era ótimo, porque eu entrava em todo esse lugar. Mas, maravilhoso. E a gente está tendo essa oportunidade de pôr isso em prática, né? Mais do que nunca, mais do que antes. De acolher essa população que está vindo, buscando refúgio. E você já fez uma outra live com o Miguel e com outro pessoal também. Eles falaram, eles não vieram porque eles, vou fazer um turismo, quero morar no Brasil. Eles vieram porque eles tiveram. Eles foram forçados a vir. E aí o Brasil ainda, né, a se recebendo de portas abertas. Então a gente é muito feliz por isso e continuar o trabalho. Que agora é uma crise dentro da crise. É a crise em cima de crise, mas o Acnur está fazendo um trabalho muito legal. E a gente agradece você e todo mundo aí que está nessa luta, que está na linha de frente, porque também a gente fala muito dos nossos heróis do sistema de saúde, que são mesmo, mas vocês também, vocês estão lidando com a crise dentro da crise e é muito importante. Obrigado de verdade por estar pensando nas outras pessoas e contem sempre comigo para qualquer coisa. Não, obrigado você, Fábio, porque você já é, né, um rosto nosso para apoiar essa causa e trazer esse tema na sua live que vem com tantos temas interessantes. Eu vi Sandra Marina Silva, o Lázaro, estava morrendo de rir com ele. E trazer o tema de refúgio para o seu público, então a gente fica muito, muito feliz de poder fazer parte, compartilhar um pouco do trabalho do Acnur aqui para as pessoas aí também. Um beijo, fiquem todos bem aí em Roraima, hein? Faz tempo que eu não vou a Roraima, tem que ir lá de novo para curtir, adorei quando fui. Vem de máscara. Pode deixar. Um beijo para todo mundo aí. Beijo, tchau, tchau. Obrigado, Alana, até mais. Olha que legal, né, gente? O trabalho da Acnur é muito bacana. E é bom a gente falar disso. De repente, no meio do... né, a gente tá falando com o Lázaro Ramos, daqui a pouco vem o Acnur, que você toma um susto e pensa, eu mesmo, os refugiados no meio disso tudo, gente. A pessoa já tá num lugar aí. Enfim, brasileiro bom é isso, que a gente gosta de gente, né? Eu gosto de gente, pelo menos. E o brasileiro gosta também. O pessoal fala, tem gente em Roraima aqui, ó. Miranda Dias, tem Miranda Dias. Esperamos aqui em Roraima, vamos esperar depois que passar tudo isso. Ó, todo dia, segunda a sexta, 7 da noite, eu faço aqui ao vivo. Hoje começamos com o Lázaro Ramos. Amanhã é quinta-feira. Amanhã temos Eduardo Sterblich e Paola Carosella, do Masterchef. Sexta-feira temos Carlinhos Brown. Na segunda-feira que vem temos Fernando Haddad. E na terça, Fernando Henrique Cardoso. Vamos fazer lives políticas. Na quarta-feira, Maiara e Maraísa. Luciana Gimenez. E o pessoal do Médicos Sem Fronteiras vai ser muito legal também na quarta que vem. Maiara Maraíza é dia 20, né? É na outra ainda. E quinta-feira tem Antônio Calone lançando um livro dele novo, que aliás está aqui para eu ler, para te bater o papo. E João Kleber, vai ser curioso isso. E na outra sexta tem Margarete Menezes, já não. Lília Cabral e Vanessa Camargo. Margarete Menezes é com Cícera Guimarães. Na outra, minha gente, eu já tô com gente marcada até dia 22. Pra tu ter uma ideia. Na outra semana eu falei de Fernando Haddad e Fernando Henrique, mas na outra ainda tem Amoedo e Marcelo Freixo. E ainda fiquei devendo a resposta para Tabata Amaral de quando. Vou atrás do Boulos e da Manuela Dávila para conversar aqui também. O Alckmin também já está confirmado, só precisa dar o dia. Aqui a gente fala com gente de direita, esquerda, centro, não tem essa. A gente conversa com todo mundo. E tem uns outros nomes que eu esqueci aqui, que tinha uma listinha aqui que eu acho que eu até joguei fora, mas não podia esquecer, para chamar aqui para o Celso Ataíde participar com a gente. Quero falar sobre muita coisa boa. Enfim, e vocês já sabem que tem aí as coisas tudo, né? Que história é essa, Porchat? Toda terça-feira, 10h30 no GNT. Papo de segunda ao vivo, toda segunda-feira, 10h30 no GNT. Eu tenho ido para o estúdio, os meninos têm ficado em casa e participando via... teleconferências. Ainda tem Homens, a segunda temporada, que começou no Comedy Central toda terça, 10 da noite, e tá na Amazon Prime Video disponível. Se você não assistiu, tá a primeira e a segunda temporada lá, tá muito legal. Lá pelo Twitter eu tenho recebido tanta coisa boa falando de homens. É uma comédia onde Rafael Portugal faz o meu pinto. Se isso não te convence para assistir, eu não sei mais o que você quer, minha gente brasileira. Todo domingo, 3 da tarde, eu faço Que História é Essa, Vovó? E esse domingo, especialmente, é Dia das Mães. E a gente vai fazer inclusive, vou fazer uma live no GNT, cozinhando com o Claude Troagot, e minha mãe vai até, inclusive, participar. Ó, Acnur, muito obrigado por tudo. Para ajudar,
doar.acnur.org. Eu vou deixar bonitinho escrito também pro pessoal. Para doar, a gente precisa ajudar os outros do jeito que a gente puder. E obrigado, Lázaro, por hoje. Um beijo para vocês. Vamos nessa, minha gente? Vamos seguir? Valeu, até amanhã.